Boa noite a todos os irmãos, amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, os sinais proféticos dos últimos dias. Então, sem maiores delongas, já estamos em nosso horário marcado, nesse início de sábado, e vamos, em nome de Jesus, iniciar esse culto, esse estudo, louvando a Deus com o hino a seguir. Já se veem os sinais a nos mostrar que Jesus voltará. Vós, ó fiéis, em vigor já estáis, eis que a redenção final já muito perto está. Dai boas novas, sim, proclamai, pois logo mais findará nossa dor. Com fervor sempre orai, ora vem Senhor Jesus, ó vem Salvador. São os sinais aos fiéis predições de que Jesus já não mais tardará. Eis em furor já estão as nações, homens desmaiando de temor já os há. Texto da Palavra de Deus que encontramos no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 30, o verso 21, texto muito interessante, diz que os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então, nós vemos a necessidade daqueles que querem estar entre o povo de Deus de caminharem justamente no caminho reto e estreito, sem pegar atalhos, desvios. E nós encontramos aqui a necessidade contínua, direção, guia de Deus. Ouvir a voz de Deus por detrás de nós para nos iluminar a vida, as nossas decisões. E em relação à voz de Deus ou à voz do Espírito Santo, como se preferir, temos algo para meditar. Esse trabalho é feito em nossa consciência de ouvirmos a voz do Espírito Santo através das páginas inspiradas da Bíblia. Também Deus se comunica conosco de maneira viva, de maneira atual, nos trazendo respostas às nossas questões, e mesmo em sinais nos céus e na terra, são Deus, então, realmente, se comunicando com a raça humana pecadora, decaída, degenerada pela entrada do mal em nosso mundo. E vamos estudar, então, nesta noite um pouco sobre esta forma que Deus, então, se comunica conosco através da história
e desta forma tenhamos a convicção que estamos realmente vivendo nos últimos dias da história terrestre. Vamos então em oração nesse momento. Pai bendito, estamos diante de Ti, de joelhos dobrados, gratos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, a oportunidade de gozarmos desse santo sábado em Tua presença e na presença de irmãos, de amigos que têm se interessado pelo estudo de Tua palavra, de Tuas profecias. Também esteja com os pedidos de oração, aqueles aflitos, necessitados, doentes, cada um em sua necessidade, também aqueles que estão afastados do seu redil, aqueles que estão desanimados de sua fé, que possam ser fortalecidos, que possamos ser instrumentos em suas mãos. Tudo isso lhe rogamos, sem mérito algum, mas em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para os slides, e eles trarão, ao decorrer da exposição, vários textos bíblicos também que tratarão dessas predições de sinais literais, visíveis, que ocorreriam em terra e céu. E dessa maneira apontando para a proximidade da volta de Cristo. Vamos compartilhar aqui. O primeiro texto, então, que é do Grande Conflito, 304, e a gente vai seguir essa narrativa, citando vários textos bíblicos, diz assim: a profecia não somente prediz a maneira e objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens podem saber quando a mesma está próxima. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Marcos, capítulo 13, versos 24 a 26. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6, verso 12. Então, já nesse primeiro texto foram citados os evangelhos, todos eles relatam essa parte do sermão de Cristo, predizendo alguns sinais do fim. E também aqui, em Apocalipse 6, nós temos uma sequência de selos, são 7 selos. E quando nós chegamos, então, no 6º selo, ou seja, no penúltimo, nós encontramos este sinal de grande tremor de terra e mais alguns outros detalhes, o sol tornando-se negro e a lua como sangue. E nós veremos então na história como isso se cumpre com exatidão e nesta sequência, ocorrendo os eventos. Então é importante destacar que quando há um interlúdio aqui, há um hiato na história, um intervalo para falar sobre o selamento dos 144 mil no capítulo 7, e quando retorna o assunto do selo, o último que faltava no capítulo 8, nós temos já o silêncio no céu por quase meia hora. Um estudo que temos aqui em nosso canal também, uma explicação sobre isso, e que coincide justamente com a vinda de Cristo em glória e majestade em si. Então, nós temos um momento em que ainda não
se cumpriu o 7º selo, ele se dará com a volta de Cristo. Mas o 6º selo, por outro lado, veremos agora a seguir como tem o seu cumprimento literal, seu cumprimento exato, justamente do cumprimento exato, literal, nos sinais que ocorreram, então, na história. Então, seguindo aqui a sequência dos slides, vamos ver a continuação. Aqui nós temos algumas gravuras, imagens que ilustram o que foi esse primeiro sinal que é dito aqui na abertura do 6º selo, um grande tremor de terra. Aqui nós temos uma imagem, temos uma outra imagem também aqui ilustrativa. Então, nós temos nesses relatos, nessas imagens, o relato sobre o grande terremoto de Lisboa. Então, aí, uma cidade justamente com uma costa marítima e que houve uma grande destruição, uma grande mortandade. Este fato, então, o grande terremoto de Lisboa, e tem livros e mais livros escritos para falar sobre este evento, ocorreu no ano de 1755. E este, então, é o que abre o 6º selo, já preparando o caminho para o tempo do fim. Diz assim o texto do Grande Conflito 304. Esses sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento dessa profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída. E a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Então, como aqui nós vemos a narrativa, é interessante que é chamado terremoto de Lisboa, mas a extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados é algo realmente impressionante. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Disse que em Cádiz a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas como que até aos fundamentos. E algumas delas se abriram nos cumes, os quais se partiram e rasgaram de modo maravilhoso, sendo delas arrojados imensas massas para os vales adjacentes, disse terem saído chamas dessas montanhas. Então, nós encontramos aqui um relato histórico, no livro do Sir Charles Lyell, Princípios de Geologia, comentando essa violência do terremoto. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sobre o solo. Imediatamente depois, violento choque derrubou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. Em 6 minutos, então, 60 mil pessoas. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a barra. Voltou, então, levantando-se 12 metros ou mais do seu nível comum. Entre outros acontecimentos extraordinários que se refere terem ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, esteve o sossobro do novo cais, construído inteiramente de mármore, com vultosa despesa. Grande número de pessoas ali se ajuntara
em busca de segurança, sendo um local em que poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou, com todo o povo sobre ele, e nenhum dos cadáveres jamais flutuou na superfície. Então, aqui é a continuação do relato histórico. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da quarta parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, romperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência alastraram pelo espaço de quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouca da qual escapou. Está na Enciclopédia Americana, no artigo sobre Lisboa. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava, estava além das lágrimas. Corriam para aqui e para colar, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo. Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares, imagens, padres e povo foram sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90.000 pessoas perderam a vida naquele dia fatal. Então aqui este é o relato do primeiro sinal que estava predito, o grande terremoto de Lisboa. E é importante ressaltar algo que nós veremos na continuação de nosso estudo, que é em relação ao fato de que estes eventos eles tinham que ocorrer em determinado momento da história. Aqui nós vamos ver os demais sinais também que ocorreram, e alguém pode perguntar, mas isso não pode ter ocorrido já na história, não ser o único em seu caso? Ou melhor, a pessoa pode dizer, isso será que não vai se cumprir ainda futuramente? E se ocorrer um terremoto mais forte do que o de Lisboa? E se houver um dia mais escuro do que o comentado, o que entenderemos disso? Que o sinal não se cumpriu? Então isso é um engano, porque de fato esses sinais ocorreram justamente para abrir caminho para o tempo do fim e o início do julgamento, o início do juízo investigativo. Todos esses eventos ocorreram antes de 1844. 2 deles ocorreram mesmo antes de 1798. E dessa maneira, nós temos o indicativo da época que deveriam ocorrer, visto que são sinais para preparar para o início do juízo. Então, esses sinais acompanharam a pregação da mensagem do primeiro anjo. Aqui está a ligação que temos com os demais estudos, as demais lives que temos realizado. Aqui é um adendo na história, um vídeo extra relacionado ainda à mensagem do primeiro anjo, de forma que nós vamos compreender a decorrer o cumprimento histórico de estudo foi utilizado pelos pregadores adventistas para demonstrar que Cristo em breve voltaria. Todos eles compreenderam em sua época que esses eram cumprimentos proféticos, e assim devemos compreender. A inspiração aponta para essa mesma interpretação. Infelizmente, em nossos dias, há pessoas que, mesmo dizendo que creem na fé adventista, têm descrito do cumprimento já ocorrido nesta época, no século XVIII e no século XIX, tendo esses cumprimentos para preparar as pessoas para ser sinais visíveis do que viria. Então, realmente, nós compreendemos de maneira clara
a importância que foi tais acontecimentos naquela época. Agora, aqui na sequência, nós vamos entrar num outro evento, e é o chamado Dia Escuro. E todos esses pontos que a gente está vendo aqui, eu até incentivo os irmãos a depois buscarem na internet, procurem, façam sua pesquisa sobre o terremoto de Lisboa em maiores detalhes, sobre esse dia escuro, que ocorreu, então, em 1780. E o relato secular fala de maneira clara sobre os acontecimentos desse dia. E até hoje, os comentaristas seculares procuram razões para tal fato, e até hoje não conseguiram achar algo conclusivo. Aqui diz que 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua. Então já está predito essa sequência, assim se deu. O que tornou isso mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da igreja, os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera a ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Marcos 3:24. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a essa perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia. Então, nós vemos que o próprio Jesus falou que esse período da supremacia papal, de perseguição, seria abreviado, que a tribulação, a aflição, seria já finda antes. E assim também, antes de 1798, ocorre já este acontecimento do escurecimento do sol. Nós vemos alguns eventos mais também ocorrendo da mesma maneira, um tanto antecipado a essa data, mais próximo, tudo girando em torno dessa data, que é o próprio caso de Apocalipse 11, com a besta que sobe do abismo, também deveria surgir nesse tempo final. Mas como o papado já perde o poder pouco antes do término, também surge a França revolucionária pouco antes, ocorre o reinado do terror, a perseguição à Bíblia e tudo isso, culminando com esse mesmo poder da França aprisionando o Papa em 1798. Então a profecia ela se cumpre com uma exatidão tremenda. Inclusive há um período profético lá em Apocalipse 11 falando sobre 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, que foi justamente o período do reinado do terror, onde os jacobinos estavam no poder e houve a mais forte, tremenda perseguição contra a Bíblia, contra a religião cristã. Nós encontramos, então, nesse relato, algo interessante. Único ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts, nestes termos escreve o acontecimento. Pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas negras e ameaçadoras como logo se mostraram. Chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas,
As nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada. E a terra, pedras, árvores, edifícios, água e as pessoas tinham um aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente é às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram grandemente o espírito do povo. Mulheres ficavam à porta olhando para a negra paisagem. Os homens voltavam de seus labores nos campos. O carpinteiro deixava suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças tremendo fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar sobre o país, ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para os poleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda a noite. O Dr. Nathanael Whittaker, pastor da igreja do Tabernáculo em Salem, dirigia cerimônias religiosas na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram sobrenaturais. Reuniram-se congregações em muitos outros lugares. Os textos para esses sermões extemporâneos eram invariavelmente os que pareciam indicar as trevas, de acordo com a profecia bíblica. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas. Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas sem a luz de velas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste, atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul, foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estende a colonização americana. Seguiu-se as intensas trevas daquele dia. 1 ou 2 horas antes da noite, um céu parcialmente claro e apareceu o sol, posto que ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Então, aqui fala que 1 ou 2 horas antes da noite, um céu parcialmente claro e apareceu o sol, posto que obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tão pouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante haver quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia a não ser com o auxílio de alguma luz artificial, que quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias que se afiguravam quase impermeáveis aos raios. Disse uma testemunha ocular daquela cena: não pude senão concluir naquela ocasião que se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em sombras impenetráveis ou arrancados da existência, as trevas não teriam sido mais completas. Posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor, registradas pelo profeta Joel, 2.500 anos antes de seu cumprimento.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Cristo ordenara a seu povo que atendesse aos sinais de seu advento e se regozijasse ao contemplar os indícios de seu vindouro rei. Quando essas coisas começarem a acontecer, disse ele, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele indicou aos seus seguidores as árvores a brotarem na primavera, e disse, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21, 28, 30 e 31. Antes de irmos para o próximo sinal, e o último dessa sequência, eu gostaria de destacar, então, a singularidade desses eventos. Como eu disse, se porventura ocorreu um terremoto de igual intensidade ou um dia escuro anteriormente na história, e temos o dia escuro na época dos egípcios, que a Bíblia, não só um dia, mas mais que um dia em que os egípcios, então, ficaram em densas trevas semelhantes a que nós vimos aí na narração, também nós temos o fato de que esses eventos, mesmo que tenham ocorrido, e não temos evidências, por exemplo, de terremoto, mesmo que tivesse ocorrido, não seriam esses sinais preditos, exatamente no momento certo ocorrendo. Alguém pode objetar, então, em relação também a esse dia escuro, e dizer que não foi de extensão mundial, e de fato não foi pela própria forma com que é o nosso planeta, um globo terrestre, a diferença que há de ambiente de uma parte do globo para o outro, de maneira de um lugar estar à noite, outro lugar de dia, inclusive. Nós temos todos esses fatores a levar em consideração, mas isso não minimiza esse sinal, e ainda mais especial é sabermos que ocorreu justamente nos Estados Unidos esse sinal, um dos lugares centrais para a obra adventista e também o lugar em que havia maior liberdade religiosa, e por isso houve o prosperar mais da verdade pura. Também o Canadá foi atingido, os países vizinhos, e temos relatos que o Loughborough nos traz, como historiador pioneiro, também de ter ocorrido na Inglaterra de escuro. Temos alguns outros eventos aí em relação a isso, que depois entraremos em maiores detalhes. Mas, de todo modo, é interessante nós pensarmos o que seria a causa disso. Como eu disse, eu até fiz uma breve pesquisa na internet e há vários portais, vários lugares em que noticiam esse dia escuro na história e procuram muitas vezes dar uma explicação. Alguns falam de um vulcão que entrou em erupção e com a sua fumaça densa trouxe essas trevas, e sim, um vulcão ele traz uma dificuldade muito grande realmente, de maneira a, se não escuridão, trazer tons bastante amarelados, e mesmo durante o dia, durante a noite, e, no entanto, não há nenhum registro de algum terremoto, vulcão, que entrou em erupção de repente por conta de algum terremoto, alguma coisa assim, seja o que for, naquela terra. Não há registros, então, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, de um vulcão entrando em ação. Também cogitaram um grande incêndio com muitas árvores que havia, né? Mas isso tudo teria sido registrado, né? Também por aquelas pessoas que passaram por aquele dia, se tivesse ocorrido esse grande incêndio. Mas, de toda forma, mesmo que fosse por uma causa natural, entre aspas,
que ocorresse esse dia escuro. Isso também não deixaria de ser um sinal, mas creio que não seja algo meramente natural, mas sim de ordem sobrenatural, que os comentaristas seculares vão continuar tentando dar explicações das mais diferentes possíveis, mas que não chegarão à conclusão, porque nada bate completamente, e que realmente foi um evento sobrenatural no momento certo que Deus tinha predito. Para se acrescentar mais força ainda a esse fato de que foi algo sobrenatural, à noite, então, quando a lua aparece, ela aparece como que manchada de sangue. E aí, mais uma vez, alguém pode dizer de lua vermelha, que não faz muito tempo que até teve esse relato, e algo ligeiramente avermelhado na lua, algo extremamente superficial, e não é isso, segundo o relato daquelas pessoas que viveram, não era algo tão simples assim, mas algo realmente numa tintura forte a lua, algo que os impressionou, não um mero avermelhado. Então nós vemos que tudo isso aponta para um sinal sobrenatural. E agora nós vamos ver esse último dos sinais, e aqui tem uma ilustração também disso, e nós vemos então essa situação que chuva de meteoros também são coisas que acontecem, mas não da forma que ocorreu nessa ocasião. É isso que temos que deixar registrado. Então, foi a chuva de meteoros, ou queda das estrelas na linguagem bíblica, que impressionou as pessoas. Foi algo, então, muito mais. Eu tive já a oportunidade de procurar de madrugada, ver, então, algumas chuvas de estrelas aí ocorrendo, e de maneira muito difícil a visualização, maneira bastante discreta, mas não foi isso que aconteceu. Foi algo fora do comum nessa ocasião. No Grande Conflito 333, nos fala que em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu, Mateus 24, 29. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, 13. Essa profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Mais uma vez, eu convido a todos que estão nos acompanhando nessa noite, os que vão assistir depois a esta gravação, pesquisem em relação a essa história e verão como foi destacada essa chuva meteórica, sem algo que rivalize com tal acontecimento. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Achando-se, então, o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarma por outros. Sua sublimidade, terrível beleza, ainda perdura em muitos espíritos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte, sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo
como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes deslumbrantemente fulgurantes se manteve em todo o firmamento. Então, realmente é algo impressionante os relatos da época. E diz ainda, nenhuma expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não a testemunhou pode ter uma concepção adequada de sua glória. Dir-se-ia que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo do zênite, e dali fossem simultaneamente arrojadas, com a velocidade do relâmpago, a todas as partes do horizonte. No entanto, não se exauriam, seguindo-se milhares celeremente no rastro de milhares, como se houvessem sido criadas para a ocasião. Não era possível contemplar um quadro mais real de uma figueira lançando seus fios quando açoitada por um vento forte. Então, tudo isso, na época do acontecimento, foi relatado em jornais, uma série de lugares. No Journal of Commerce, de Nova York, de 14 de novembro de 1833, apareceu um longo artigo considerando este maravilhoso fenômeno. O texto continha essa declaração: nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta, há 1800 anos, predisse-o exatamente, se não nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser isso, é literalmente verdade. Então, realmente aqui foi repercutido isso e as pessoas reconheceram, sim, profeta de Apocalipse, ele relatou isso. Assim, se mostrou o último dos sinais de sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou a seus discípulos: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Depois desses sinais, João contemplou como grande acontecimento a seguir o céu retirando-se como um pergaminho que se enrola, enquanto a terra tremia. Montanhas e ilhas se removiam dos lugares e os ímpios procuravam, aterrorizados, fugir da presença do Filho do Homem, como está relatado lá na continuação em Apocalipse 6, 12 a 17. Muitos que testemunharam a queda das estrelas consideraram-na um arauto do juízo vindouro, sinal espantoso, precursor certo, misericordioso prenúncio do grande e terrível dia. Deste modo, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia, sendo muitos levados a dar atenção à advertência do segundo advento. Então, nós passamos aqui rapidamente em revista, mais uma vez, o primeiro dos sinais, o grande terremoto de Lisboa, que alcançou vários países vizinhos, foi sentido até mesmo na América, e nós encontramos essa grande mortandade, a grande destruição, isso ocorrendo em 1755. Depois, nós vimos o dia escuro, em 1780. Logo pela manhã, as pessoas retiraram os animais, mas tiveram que logo guardar eles novamente. Também, por último, analisamos então a queda das estrelas, ou a chuva meteórica, que ocorreu no ano de 1833. São esses os 3 sinais dados nos céus, para que tivéssemos noção, então, desses acontecimentos. Aqui nós temos algumas outras considerações de ordem mais espiritual para fazer na continuação, que nos falam a condição que estava a cristandade daquela época e como que esses eventos vieram para ajudar a despertar.
De todas as formas, Deus procurando despertar o seu povo. Assim sempre Deus tem agido. No Grande Conflito, na 309, fala assim: mas, como o espírito de humildade e devoção na igreja cedera lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vida. Absorto nas coisas mundanas e na busca de prazeres, o povo profeta de Deus estava cego às instruções do Salvador relativas aos sinais de seu aparecimento. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas, a ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados. Especialmente foi este o caso nas igrejas da América do Norte. A liberdade e conforto desfrutados por todas as classes da sociedade, o ambicioso desejo de haveres e luxo, de onde vem o absorvente empenho de adquirir dinheiro, a ansiosa procura de popularidade e poderio, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam os homens a centralizar seus interesses e esperanças nas coisas desta vida, afastando ao futuro longínquo o dia solene em que passaria a presente ordem de coisas. Então, como que é difícil para Deus lidar com o ser humano e mesmo com os professos crentes de sua pessoa e de sua vida. Já em outros estudos anteriores, nós vimos também a realidade de que havia a crença do milênio, que atrapalhava, então, esse conceito da breve volta de Cristo. E, por conta disso, nós encontramos essa dificuldade deles acreditarem num avanço, num melhoramento da sociedade, reformas educacionais, sociais acontecendo, e em grande parte parecia que tudo estava se cumprindo realmente. A liberdade de consciência que os Estados Unidos trouxe, a liberdade em termos governamentais, trouxe como resultado, assim como a ética protestante, vinda principalmente da ala calvinista, colocando que o lucro, o ganho não seria pecado em si mesmo, o individualismo, tudo isso veio trazer essas possibilidades de avanço, de prosperidade, conforto, de conseguir alcançar os sonhos, e tudo isso envolveu as pessoas, de forma que desviou as atenções. Então, se por um lado, durante séculos, o povo de Deus muitas vezes estava envolto realmente na questão de perseguição, e isso era difícil, muitas pessoas morrendo, o sacrifício que era, muitas vezes tendo que fugir para outros países, outros abandonar tudo. E como prosperar a igreja assim? Mas em prosperidade a igreja prosperava em número, mas não na devoção dos mesmos. E em relação a isso, nós encontramos mais informações. Nós vemos que tudo isso era o cenário ideal e a concepção do milênio ainda. Será o que viria antes, esse milênio temporal, e que só depois Jesus viria, tudo isso afastando a mente deles. E vamos ver a continuação aqui, dizendo, esse texto que a gente leu já falou dos textos que eram obscurecidos, havia interpretações errôneas, tudo afastando para levar as pessoas a negligenciar. O Grande Conflito 311 diz assim: a fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus.
Essa advertência temos-la em Apocalipse 14. Apresenta-se-nos ali uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais, imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para recolher a colheita da terra. Então, em relação a esse texto, nós vemos que Deus, ele envia uma mensagem de misericórdia, mensagem do primeiro anjo inicialmente, depois se somou às duas outras, para preparar um povo para estar em pé no dia de Deus. Era necessária uma obra de reforma. E Deus, então, em misericórdia, envia essa mensagem de advertência. E aqui, então, para finalizarmos, nós temos um texto do Grande Conflito 316, que nos fala dessa importante reflexão sobre a Igreja de Deus, sobre o povo de Deus, a cristandade, e de um ponto de vista histórico, que lições podemos tirar em relação a tudo isso? Então, aqui diz que a menos que a igreja siga o caminho, que ele abre a providência, aceitando todo raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo porque tantos, dentre os profetas seguidores de Cristo, se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo de sua visitação. Lucas 19, 44. Por causa do seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela a sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém, dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Então é necessário nós compreendermos que não somente uma igreja ela deve preservar e perseverar na sã doutrina, como deve aceitar todo raio de luz, toda nova luz que surge, a verdade presente para cada época, e dessa maneira avançar. Senão essa religião vai virar informalismo, a piedade genuína sumirá. É dito que na história da igreja várias vezes se vê este acontecimento se dando. Um povo se levantando, uma nova mensagem, mas depois a segunda ou a terceira geração, quem sabe a quarta, já trazendo então uma perda daqueles princípios e mais do que isso, não aceitando a nova luz. Aqui nós vemos que Deus requer de seu povo obras de fé e obediência, correspondentes ao quê? As bênçãos e privilégios conferidos. À medida que mais é dado, mais é exigido. Mas muitos, então, naquela condição de prosperidade naquela época, e não é diferente hoje, em nosso tempo, muitos de nós, mesmo procurando ser cristãos verdadeiros, em muitos países não temos a perseguição religiosa, ainda que haja países em que já ocorra perseguição a cristãos. Mas em grande parte do mundo, a perseguição está adormecida. Mas em vez disso ser uma oportunidade de aproveitar o tempo para maior evangelismo, as facilidades serem usadas para a honra e glória de Deus, as tecnologias, os instrumentos, as ferramentas que temos hoje em mão, muitas vezes não estamos à altura. Mas diz que a obediência a Deus exige sacrifício, implica uma cruz. Muitas coisas serão renunciadas. O nosso tempo, ele é finito. Renunciaremos a certas coisas supérfluas para, então, se dedicar a coisas mais solenes, sérias. Mas aqui diz
que muitos, por causa do orgulho, da incredulidade, fazem como o antigo Israel. E Deus, então, tem que fazer o quê? Passar por alto certos líderes religiosos, ministros ordenados, e revela a verdade àqueles mais humildes, ou aqueles a quem não se pensaria que poderiam ser usados como instrumentos de Deus. Então, nós vemos os pastores de Belém, os anjos foram lá, então, avisar do nascimento de Cristo. As profecias apontavam para a época correta, a estrela estava no céu, anunciando tal evento, mas foram muito incrédulos. E os magos do Oriente que cruzaram milhares de quilômetros para chegarem até Cristo estavam à altura daquela luz. E foram, então, agraciados com essa bênção. E receberam, inclusive, revelação direta de Deus em sonhos. Então, essas histórias que nós vemos devem nos impressionar. Tivemos hoje um estudo mais simples, mais sucinto, não contém tamanha complexidade de outros temas proféticos que estudamos anteriormente, mas nem por isso deixa de ser importante termos de maneira clara, na ponta da língua, tais sinais, que sejamos homens e mulheres que vão de casa em casa, à medida que somos convidados, e expomos as profecias bíblicas de maneira a explicar tais detalhes que encontramos em Apocalipse 6, nos Evangelhos, no Sermão Profético de Jesus, em Joel, tudo falando sobre esses 3 sinais nos céus e que ocorreu na terra também, o terremoto. Nós vemos, então, sinais literais, não existe algo metafórico aqui, simbólico, ainda que a linguagem pode ser figurativa no sentido de fazer comparações e tudo mais. Então, é maravilhoso termos esse conhecimento em mãos, mas precisamos passar adiante essas mensagens. Então, que não seja algo só para nós mesmos, ocultar a nossa luz dentro de casa, mas sim expor aos demais, à medida que se abram as oportunidades, possamos estar com o coração disposto em cooperar com a obra de Deus. Então, esses textos que nós analisamos nesta noite são maravilhosos, nos ensinam sobre história e, como eu disse, mesmo passar tantos anos desde que foi escrito o próprio livro Grande Conflito, que aqui analisamos, pesquisem hoje, no ano de 2023, e não encontrarão algo que se iguale ao grande terremoto de Lisboa, de 1755, ao dia escuro e que a lua apareceu em sangue em 1780, e a chuva meteórica de 1833. Guardam, então, uma singularidade na história distinta de tudo mais. Se Deus assim permitir, na próxima semana, ainda gostaria de refletir mais sobre este e outros sinais, mas agora trazendo os comentários do John Loughborough, que temos acompanhado aqui várias vezes no seu livro Grande Movimento Adventista, e temos alguns detalhes adicionais para falar sobre esses sinais e alguns outros, que serão bem interessantes, e se Deus assim permitir, semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo dia, sexta, 7h, para então estudarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus e o cumprimento das profecias na história. Vamos então ao louvor final.
Agora vamos em oração. Peço que a Suelen dirija essa oração para nós. Querido Pai, bondoso Deus, agradecidos estamos a Ti por ter nos conduzido, nos guiado com vida, paz e saúde. Agradecemos pelas primeiras horas deste santo sábado, por este estudo que acompanhamos. Agradecemos pelo conhecimento das Tuas santas verdades e pelos sinais dos tempos que podemos ver e sabemos que está perto a Sua vinda. Perdoe de graça os nossos pecados, nossas faltas, cometidos por atos, palavras ou em pensamentos. Esteja conosco nessa noite e que amanhã, nas reuniões de escola sabatina, possamos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Fica assim concluído este estudo, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Uma boa noite